No calendário da santidade, o dia 19 de outubro brilha com a memória de um gigante da fé, São Pedro de Alcântara. Um homem que demonstrou de forma radical o poder transformador da oração e da penitência. Este frade franciscano é místico, é reformador, é conselheiro de santos e de reis. E, o que é fundamental para nós, ele é o padroeiro do Brasil. Sua vida é um chamado eloquente à radicalidade do Evangelho e um testemunho de que a santidade é a única via para a glória. Descubra a história deste baluarte da Igreja. Nascido Juan de Garabito e Vilela de Sanabria em 1499, na nobre Alcântara, Espanha, Pedro tinha o futuro traçado para o prestígio. Aos 12 anos, ele já estava na Universidade de Salamanca, estudando direito por vontade de seu pai, um governador. Mas o coração de Pedro estava em outro tribunal. Apesar da pouca idade, sua disciplina já espantava. O tempo era rigorosamente dividido entre os estudos, a oração fervorosa na capela, a visita aos enfermos no hospital e a caridade aos pobres. Ele se dedicava diariamente à meditação, demorando-se na contemplação da Virgem. Aos 14 anos, pasmem, já era procurado por adultos para aconselhamento espiritual. Aos 16, veio o ato definitivo, a renúncia ao mundo e o ingresso na Ordem de São Francisco, adotando o nome de Pedro de Alcântara. Uma escolha que chocaria a nobreza, mas que era uma resposta firme ao divino. Aos 25, foi ordenado sacerdote e, por sua eloquência, tornou-se um grande pregador, levando multidões de volta a Cristo. A pobreza mais radical seria, a partir dali, o seu estandarte. A penitência de São Pedro era, em uma palavra, extraordinária. Por mais de 4 décadas, ele lutou, como ele mesmo confessou a Santa Teresa, contra o demônio do sono. Dormia, em média, apenas 1h30 por dia, e o fazia sentado ou ajoelhado, para não ceder ao conforto. Suas vestes eram um hábito surrado, seu corpo consumido pelos jejuns. Ele comia a cada 3 dias, tamanha era a sua austeridade. Mas Deus honrava seu servo. Pedro de Alcântara era arrebatado por êxtases místicos, muitas vezes em público. Chegava a ser visto suspenso no ar em meio à oração. Era o maior sofrimento para o humilde frade, mas a glória de Deus se manifestava. Deus o distinguiu com o dom da profecia, da cura, da penetração nos corações e o dom da bilocação. Ele realizou milagres com alimentos, multiplicando-os nas épocas de maior penúria. No entanto, o santo sempre ensinava que a caridade prática, o serviço a Cristo nos pobres, valia mais do que todos os êxtases. Por sua vida de vigilância, ele é o padroeiro da adoração noturna ao Santíssimo Sacramento. São Pedro de Alcântara não foi apenas um místico, ele foi um reformador, que moldou sua ordem. Fundou os franciscanos descalços, os alcantarinos, que restauraram o rigor da regra primitiva e enviaram missionários para o Novo Mundo, incluindo o Brasil. A sua fama de santidade o levou a ser conselheiro de chefes de Estado, como o imperador Carlos V e o rei Dom João III de Portugal, transformando a corte lusa em um centro de virtudes. Mas a relação mais notável foi com Santa Teresa de Ávila. Em 1558, Pedro se tornou seu confessor e diretor espiritual. Ele a encorajou, a defendeu e protegeu, sendo a providência de Deus para que a reforma carmelitana pudesse se iniciar. Após a sua morte, Teresa testemunhou a ascensão ao céu e ouviu dele as palavras: "Felizes sofrimentos e penitência na terra, que me conseguiram tão grandes recompensas no céu." A ligação deste santo com o Brasil é um marco espiritual. Pedro de Alcântara nascera em 1499.
O Brasil foi descoberto no ano seguinte. A ordem que ele reformou enfiou os primeiros frades evangelizadores para cá. Séculos depois, sua devoção se consolidou na nossa monarquia. Nossos imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, foram batizados em sua homenagem. Em 1826, o imperador Dom Pedro I solicitou, e o Papa Leão XII concedeu, São Pedro de Alcântara foi declarado padroeiro principal do Império do Brasil. O decreto papal nunca foi revogado. Ele permanece ao lado de Nossa Senhora Aparecida como um dos padroeiros de nossa nação. A majestosa Catedral de Petrópolis, que guarda os restos da família imperial, é dedicada a ele, selando o laço entre a santidade radical de Pedro de Alcântara e o destino espiritual da terra de Santa Cruz. São Pedro de Alcântara, o místico da penitência, o amigo de Santa Teresa e o patrono do Brasil. Que seu exemplo nos inspire e que a sua intercessão toque o coração de nossos líderes. É tempo de resgatar essa devoção. Agora, unamo-nos em oração. Ó Deus, que ilustraste São Pedro de Alcântara com os dons de admirável penitência e de altíssima contemplação, concedei por seus méritos que, mortificados na carne, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.